Poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. Outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Te segredo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Te segredo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Deus, que cura toda dor. Te segredo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Te segredo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia, tudo governa. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Pastor Ricardo vai ministrar agora a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a paz. Cauê. Passa não. Amém, meus amados. Eu estava lá em casa hoje, estava preparando a mensagem, e eu recebi uma mensagem bem interessante, que aí o Senhor me fez trabalhar em cima
desse pequeno texto que foi enviado para mim, que de uma certa forma a gente tem uma forma muito peculiar de tratar com esse texto. O texto está lá em Jeremias 29. E ele é um texto bem conhecido e bem usado. Jeremias 29, 11. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Amém? Só até aí. Muitas pessoas têm uma forma muito, digamos, muito sua de trazer esse versículo para si, né? Para nós. Tipo assim, é um versículo que nos dá que Deus está nos abençoando. Dizendo literalmente que está nos abençoando. Nos abençoando. Jeremias 29, 11 contém aqui uma promessa preciosa e literalmente querida por todos os cristãos de todo o mundo. Também é provavelmente um dos versículos mais mal aplicados em todas as Escrituras. Nesse versículo, Jeremias afirma que Deus está no controle e, além disso, tem coisas boas reservadas. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Palavras reconfortantes, com certeza elas são. E a luz só? Mas o que Jeremias está querendo dizer aqui com esse versículo? Alguns pegam este versículo e o aplicam a si mesmos e a outros de maneiras irrestritas, como se fosse para mim. Como hoje é um culto de ensino, eu queria trazer esse... Porque, como eu falei no início, eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito intrigado. E eu fui pesquisar e dar uma lida e relida e tentar entender o que significaria e o que significava aquilo ali naquele momento. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, dizem eles. Ele traçou o curso de sua vida e você só tem que ser obediente a Ele para entrar em sua bênção. Muitas pessoas falam isso, não é isso? A gente não escuta muitas pessoas falando assim? Alguns vão além disso e dizem que este versículo promete prosperidade terrena, saúde, riqueza e outras coisas, e que são o destino dos cristãos. É literalmente isso que esse versículo está querendo dizer para a gente. Não devemos nos contentar com a segunda melhor coisa, pois somos filhos do Rei. Nessa visão, sofrimento e privação indicam literalmente a falta de fé. Certo? Eles dizem que os 3 fatores, isso aqui a Cecília vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Os 3 fatores mais importantes quando se trata de comprar um imóvel são localização, a localização e a localização. Por quê? Porque a localização é muito importante. A localização tem que ver o trecho, como é e tudo. Tem que ver tudo bem direitinho. Se vale a pena, se não vale, como eu chego, como eu saio, como é que funciona, como é a área. A localização. Da mesma forma, os 3 fatores mais importantes quando se trata de entender uma determinada passagem bíblica são o contexto. O contexto da história.
Eu não posso pegar só uma frase. Isso aqui eu sempre falei aqui, que eu não posso pegar uma frasezinha solta e fazer um rosário dela e fazer um encantamento, porque muitos aí fazem isso. Pegam um simples trecho da Bíblia e faz assim um negócio tão bonito, os cabas tão eloquentes aí, que os cabas enganam mesmo o povo aí, sem medo de ser feliz. Então, tem que ter o contexto, literalmente. Quando os textos são isolados, eles podem significar quase tudo. Mas quando são lidos no contexto, o significado pretendido torna-se muito claro. Quando você tem um contexto lido bem direitinho, explicado, né? O antes, o meio, depois, o fim, é um contexto. Eu não posso só pegar aqui no 3 e dizer assim, Deus vai te abençoar. Aí eu começo a pregar aqui em cima, só nesse Deus vai te abençoar. E o resto? E as outras coisas que tem? As renúncias que temos que fazer. Para que Deus possa me abençoar, eu tenho que renunciar. Eu tenho que fazer renúncia. Eu tenho que aceitar muitas coisas que Deus quer que eu faça. Para que Ele possa me abençoar, para que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida, eu preciso, literalmente, tu vai ficar me entendendo? Mas quando são lidos no contexto, o significado pretendido torna-se claro. O contexto de Jeremias 29:11 indica que essa não é uma promessa de bênçãos mundanas. Não é uma promessa de você vai ter muitos bens, você vai ganhar muitas coisas. É isso, é saúde, é não sei o quê. Eu vou trazer para vocês o contexto disso aqui. Para vocês entenderem o que é que Jeremias e Deus estava querendo com o povo naquele tempo. E o que Ele está querendo com nós hoje. Jeremias, o profeta, ministrou antes e durante o exílio na Babilônia, quando o reino do sul de Judá sofreu a maldição da aliança da expulsão da terra prometida por sua contínua infidelidade ao Senhor. Abre aí Deuteronômio. Bora ler a Bíblia? Eu gosto muito de ler. Deuteronômio 28:36. Deuteronômio 28:36. Amém? O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres por sobre ti, a uma nação que não conhecestes, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Deus já está começando a lançar mão. 2 Crônicas 36, do 15 ao 21, diz assim, E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão, e todos os vasos da sua casa de Deus, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo. Lembra dos muros de Jerusalém, que Jeremias estava, que eu preguei agora domingo? A construção dos muros.
E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Jeremias, meus amados, aqui advertiu os judeus de que a punição estava chegando. E ele implorou literalmente ao povo que se arrependessem da idolatria e da maldade. Ele falou: vamos nos converter, meus amados, que o negócio vai vir pesado. A mão de Deus vai pesar, ela vai pesar sobre nossas vidas. Nós temos que nos voltar para Deus e entender que só Ele pode. Jeremias estava aqui, esbaforento, digamos assim, tentando literalmente salvar a vida do povo antes que a mão de Deus pesasse sobre a vida deles. Mas o que era que o povo estava querendo? O mundo, a prostituição, a lascívia, o pecado. Pastor, o que é que tem a ver com hoje? O que é que nós estamos vendo hoje? Deus está literalmente, novamente, mandando os seus profetas, dizendo: ei, se converte, volta para a casa do Senhor, porque a minha mão vai começar a pesar sobre as nações. O que é que a gente está vendo aí? O destroceiro que o mundo está fazendo. Pecado assolando poderosamente o povo, batendo, literalmente, não está mais nem batendo, porque as portas já estão escancaradas, não precisa mais bater não, o pecado já entra. E Deus está literalmente nos colocando novamente à prova e dizendo: meu filho, eu estou à porta, abre a porta, eu quero cear contigo, vamos cear, eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero te dizer que eu vou pesar minha mão novamente contra as nações e que o fogo vai vir. Enquanto nós estivermos, isso aqui eu falo sem medo de ser feliz, eu já disse, quem quiser ficar com raiva de mim, fique sem problema nenhum, mas enquanto nós estivermos brincando de crente, Satanás não está brincando de ser Satanás. Isso aí vocês podem ter certeza. 100%. 100%. Eu digo por experiência própria, por ver, por presenciar, por sentir coisas que o mundo está aí fazendo de com força. Enquanto nós estamos sentadinhos, brincando: não, vou sair do meu quadradinho não, porque senão não dá certo, eu vou me sujar, vou sujar meu pé. Então não é assim que se vive, se prega o Evangelho. Jeremias estava literalmente falando para o povo que Deus estava querendo que eles voltassem literalmente para a face de Deus e que eles entendessem, e Jeremias queria que eles entendessem que o pecado que estava assolando naquele momento era muito grande e que Deus não ia se afastar deles, mas que ia pesar a mão sobre eles. Como não fizeram, ele profetizou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria Judá e Jerusalém e levaria o povo ao exílio. E o que foi que aconteceu? Todo mundo foi para o exílio. Jeremias 25, 11 diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutais. Também vós enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam:
Convertei-vos agora cada um de seu mau caminho. Então, de novo. E da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu. O Senhor nos deu uma terra para viver, mas temos que viver literalmente voltado para Ele. Quando Ele nos resgatou e nos tirou do lamaçal que a gente vivia, literalmente, nós vivíamos sim num lamaçal perigoso, fédido mesmo, assim, aquele negócio glutento, porque o mundo faz isso com a gente. E Ele nos resgatou para que hoje nós fôssemos peças preciosas em Suas mãos, para pregarmos o Evangelho, para salvarmos vidas, resgatar, como eu sempre falo aqui, daqueles que estão na escuridão. Eu sempre falo e vou continuar batendo na tecla: somos sal e luz, meus amados. Somos diferenciados sim, porque quem nos escolheu foi Deus, não foi eu que escolhi ninguém, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos separou para fazermos a sua obra. Mas se a gente não quiser fazer a obra dele, tudo bem. Ele não vai forçar, não. Quer não? Fica aí de lado que eu vou arranjar outro que faça. Não se preocupe, não. Mesmo em meio a essa profecia de punição, havia uma ponta de esperança. O exílio seria longo, mas não seria permanente. Deus aqui, ainda foi tão misericordioso que Deus, além de dar o castigo, ainda diz: não, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Deus se propôs a castigar seu povo, mas não a destruiria totalmente. Ele não ia destruir o povo totalmente, não. Ele de fato os traria de volta à sua terra. Depois de quê? 70 anos. Era preciso eles passarem os 70 anos de castigo, digamos assim? Não, não era. Se eles tivessem escutado Jeremias lá no começo, se eles tivessem se voltado para Deus, se eles tivessem entendido o poder de Deus, literalmente, eles não teriam passado essa punição. Talvez nem o rei teria colocado a sua espada sobre a vida deles, porque Deus estava cuidando deles poderosamente. Não que Deus não estivesse, lógico, mas Deus estava cuidando deles também. Mas só que assim, eu sempre falo aqui também que qual é o pai que não castiga o seu filho quando está errado? Não dá uma puniçãozinha? Você errou, então vamos, está errado aqui, então você vai pagar por isso aqui. Deus também é assim com a gente, meus amados. Deus não é só amor, não. Deus não vai dizer assim: ah, meu filho, tu fez um monte de porcaria aí, tudo bem, não, eu lhe amo, pode fazer de novo que depois eu lhe amo. É assim? É nada. Faz a primeira, ele vai lá, conversa bonitinho, faz de novo. Meu filho quer não? Pois faça, agora vá sozinho. É assim que Deus faz. Eu costumo dizer que de onde Ele me resgatou, eu não quero voltar mais. Eu entendi o processo de lá até aqui, eu entendi. E eu não quero mais viver nesse mundo conturbado que hoje nós vivemos. Nesse mundo de perdição, nesse mundo de lascívia mesmo, de pecado, assim. Então, o pecado está tão assim, descarado, que hoje não precisa muita coisa, não. Não precisa muita coisa. O pecado está aí, na hora que você quiser. Quem quiser pecar é só puf. Precisa ir muito longe, não. Dentro de casa mesmo, com o celular na mão, você já está pecando. Além disso, o Senhor prometeu abençoar o povo durante seu exílio. Deus não tirou a mão sobre o povo. Essa bênção prometida é o assunto do capítulo 29, que ele transmite o conteúdo de uma carta que o profeta enviou ao povo no exílio, que está lá no 29:1. Jeremias 29. Aí ele fala, aí Deus manda
eles construírem casas, trabalharem, construírem famílias. Deus fala aqui tudo bonitinho. Essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de sair de Jerusalém, o rei Joconias e a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Aí lá, mais embaixo fala, que eu falei aqui no 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passando 60 anos, que ele fala sobre os 70 anos, que Deus vai trazer eles novamente para a terra prometida. Deus incentiva o povo a construir casas, a se casar e dar seus filhos em casamentos, a plantar vinhas e a buscar o bem-estar da cidade. Está lá no 5 e 7, que diz: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Porque tinha um bocado de velhinho, 70 anos, ia morrer se não tivesse literalmente a proliferação do povo ali, ia morrer quase todo mundo. Por isso que Deus diz, faz assim. Deus estava instruindo para que o povo não minguasse, não morresse, literalmente. Essas bênçãos são uma reversão ou suspensão das maldições da aliança em Deuteronômio. Deuteronômio 28, 30, 34. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela, e ficarás em casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto, os teus olhos, porém, dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão... Era o castigo, era a maldição que o povo estava carregando. E literalmente aqui fala que essa maldição está sendo quebrada aqui. O Senhor prometeu que depois de um tempo Ele os traria de volta, lá no Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Esse, meus amados, é o contexto de Jeremias 29, 11. O Senhor não rompeu com o seu povo da promessa. Os judeus deviam esperar no Senhor, confiar nele, segui-lo enquanto estivesse fora do templo e longe do sacerdócio e do sacrifício. Deus estava dizendo: por mais que vocês estejam longe da igreja, da sinagoga, de onde quer que vocês estejam, vocês têm que estar se voltando para mim. Vocês têm que voltar os seus olhos para mim. Por mais problemas que a gente venha passar, por mais privações que estejamos passando, nós não podemos tirar os olhos de Deus. A gente não pode tirar os olhos do que Jesus Cristo fez por nós. Não podemos. As coisas são terríveis, os problemas são cruéis, mas não podemos tirar os nossos olhos do que Jesus Cristo fez por nós, do nosso chamado para fazer a obra do Senhor. Não podemos. Não podemos deixar as coisas que Deus está separando para nós de lado, de mão. Havia um elemento de obediência à promessa. Os judeus deviam esperar no Senhor, confiar nele e segui-lo enquanto estivesse fora do templo. É isso que Deus quer de nós, que nós voltemos literalmente nossos olhos para Ele. Longe ou perto, não podemos tirar a nossa visão de cima dele. Porque na hora que a gente tirar a visão
do que Deus tem programado para nós, a gente começa a balançar, a gente começa, sabe, a querer desistir. E isso é muito perigoso. Quando eles aprendessem a ter paciência e obediência, Ele os trariam de volta. Ele assegurou-lhes que estava perto deles, que era capaz de restaurá-los. Isso quer dizer que Deus está do nosso lado. E Ele quer restaurar literalmente tudo que está quebrado em nossas vidas. Ele quer trazer um renovo, Ele quer trazer uma restauração, uma renovação. Sabe, Ele quer derramar o Espírito Santo dele sobre nossas vidas, para que venhamos ser capazes de fazer aquilo que Ele tem programado para nós. Aqui todos têm um chamado, meus amados, para fazer a obra do Senhor. Todos têm um chamado. Nós todos fomos chamados. Cada um tem um chamado específico para fazer a obra de Deus. Cada um tem o seu chamado específico. Você pode ter certeza. Simplesmente não podemos aplicar este versículo diretamente a nós mesmos. Por quê? Porque não foi originalmente escrito para nós. Não, pastor, foi não. Foi escrito para um determinado grupo de pessoas que viviam em um determinado lugar, em um determinado momento. Isso significa que esse versículo não pode ser aplicado a nós cristãos? Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, a aplicação para nós é gloriosa, mas ela é indireta, ela não é direta. Paulo diz que Jesus Cristo, Paulo diz de Jesus Cristo que, por quanto são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. 2 Coríntios 1:20, porque todos quantas promessas há em Deus não são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Temos promessas, Deus nos lançou promessas. Aleluia. Temos promessas sim para receber do Senhor. Sabe por que a gente não recebe as promessas de Deus? Porque somos imediatistas. Queremos as coisas do nosso jeito. Queremos as promessas do nosso jeito. Queremos as bênçãos do nosso jeito. E não é. Ele vai mandar só. Ele vai lhe abençoar na hora certa. Ele vai trazer o que você precisa na hora certa. Isso aí você pode ter certeza. Jesus é o verdadeiro, o herdeiro de todas as promessas feitas ao povo da antiga aliança, o remanescente e justo. Só Ele é justo. Não somos justos não, viu, meus amados? Salmos 2:7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos 2:16 ao 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Eita, menino. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra. É a palavra. São promessas para nossas vidas. Promessas de Deus, não é promessa do Ricardo. Não é promessa do profeta Joaquim lá das plantas, não. É promessa de Deus. Deus está falando que nos últimos dias, nos últimos tempos, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a nação, sobre o povo, para que venhamos profetizar, para que venhamos curar, para que venhamos fazer
prodígios, coisas maiores. Jesus Cristo disse que vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que eu fiz. Olha só o que é que Jesus Cristo falou. Por que a gente não faz? Sabe por quê? Porque temos medo, temos vergonha, temos isso, tem um monte de coisa. A gente levanta um monte de barreira para não fazer aquilo que Deus tem programado para nós. Quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor, meu amado, coisas assim extraordinárias acontecem. Coisas absurdas, literalmente, aos olhos do mundo, acontecem. Que as pessoas tentam entender, vixe, mas aquele cara era isso e está assim. Como é que pode? Aí quando você vê, é o poder do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, que está fazendo prodígios, está fazendo coisas, sabe, extraordinárias aos olhos do mundo, mas para Deus é uma coisa tão simples. Mas que essa simplicidade precisa, para que essa simplicidade aconteça, precisamos nos derramar aos pés do Senhor, para que isso aconteça. No final das contas, a promessa de bênção durante e após o exílio em Jeremias foi feita a Cristo e foi cumprida em sua permanência terrena e em sua restauração para a sua morada celestial. Isto é, sua vida, sua morte e sua ressurreição e ascensão. Literalmente. Estou já terminando. Os cristãos também herdam essa promessa em virtude de estarmos unidos a Cristo pela fé. Ele sofreu a maldição da aliança e cumpriu a lei da obediência em nosso favor, e tudo que é dele se torna nosso de acordo com a graça de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez, tudo, ele passou de herança para nós também. Efésios 1, do 11 ao 14 diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Portanto, meus amados, embora venhamos sofrer da mesma forma durante nossa estadia terrena, porque vamos sofrer, vamos ter consequências, vamos passar por problemas, todos vão, não é porque a gente aceitou Jesus Cristo que a gente vai viver no mar de rosa, não, isso não existe não. Quisera eu que fosse assim, mas não é. A palavra já diz: no mundo tereis aflição por causa do meu nome. Mas vamos buscar, vamos entender que só Ele é que salva, só Ele é que liberta, só Ele é que cura, só Ele é que transforma. Eu não transformo nada. Se você não tiver com o seu coração contrito, quebrantado, você, por mais, pode ir para a igreja, pode ver milhões de pregações, mas se você não tiver com o coração quebrantado e deixar o Espírito Santo fazer o mover, é meio que nada. Hoje eu postei um negócio no grupo aí do coração. Deus está tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. É isso que Deus quer fazer com a gente, meus amados. Transformar um coração velho duro, sabe, carrancudo, aquela crosta velha que não quer soltar, mas que Ele limpa, que Ele restaura, e colocar um coração novo, um coração, sabe, que você está voltado para Ele, não está preocupado com o tempo, com o que vai comer hoje, com o que vai fazer hoje.
Porque quando você passa a ser servo do Senhor, a sua preocupação é servi-lo. É saber o que é que Ele quer que você faça hoje. É essa a nossa preocupação. Em última análise, é isso o que significa a promessa de Deus, de pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que desejais. E isso é muito melhor do que qualquer promessa de prosperidade mundana. Eu espero as bênçãos do Senhor. O mundo está aí, oferecendo o que você pode imaginar. De bom, de ruim, Ele oferece. E dá de mão beijada. Dá de mão beijada. Porque o mundo está aí, batendo. E o pior é que o povo estão escancarando as portas, né? Não estão mais nem abrindo assim a janelinha ou a postilhazinha, não. Estão abrindo assim já a porta, bora, entra e faz aí o que tu quiser. E não é isso que Deus quer de nós, meus amigos. Ele quer de nós um coração quebrantado, Ele quer de nós um coração contrito, literalmente voltado para Ele. Para Ele fazer de nós um instrumento. Para Ele fazer de nós peças preciosas. Para irmos e literalmente atacar o mal. Sabe? O inimigo está se levantando ferozmente. Está literalmente matando muita gente. Muita gente. Dentro das igrejas aí é só que a gente vê a destruição, sabe? Muitos jovens perdendo a vida, tirando sua vida, porque um evangelho raso, um evangelho superficial, sabe? Que quando tem assim, na primeira topada já não quer mais saber de Deus, que Deus não presta, que Deus é isso, que Deus é aquilo, bota a culpa em Deus, esquece que quem está pregando é o evangelho, um evangelho, sabe, falso, um evangelho factuoso, um evangelho hipócrita é os homens. E hoje, quando você prega o evangelho verdadeiro, cru, digamos assim, aí você não presta, você é doido, você é bitolado, você é isso, você é aquilo. Mas esquece que eu não preciso de muitos subterfúgios, ou muitos frufrus, ou um monte de coisa para me pregar o evangelho. Pregar o evangelho é só abrir a Bíblia e falar aquilo que Deus quer que você fale. E pronto. E acabou-se. Quem faz a eloquência da palavra não é o homem, é o Espírito Santo, quando ele deixa o Espírito Santo fazer isso. Tem um bocado de coachando aí, pregando o evangelho meio maquiado, onde as pessoas não podem sofrer um ai porque não presta, porque a igreja fala demais, porque a igreja bate demais, porque isso, aquilo, outro. Estão tão acostumados a ser alisado, né? Que quando vai para a igreja que o pastor bate na palavra, aí acha ruim, não, ali não dá para mim não, tem que ir para ali mesmo, porque ali o cabaliza meu ego, é bom demais. E aqui a gente, felizmente ou infelizmente para alguns, a gente não tem esse negócio não. Aqui a gente prega a palavra, né? A gente estuda, eu oro, eu leio a Bíblia, monto a mensagem, aquilo que Deus direciona. Sabe, porque é isso que Ele está querendo fazer, tá? Essa mudança que Deus está querendo trazer. E que muita gente tem que começar a entender. Deus está querendo fazer uma mudança radical na sua igreja. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O que estamos vendo de pecado mesmo, sabe? Está começando a encrostar, literalmente, em todo canto. Hoje você, as redes sociais, é só você ver, o povo dançando nu, sabe, fazendo um monte de coisa, músicazinha secular assim pesada, né? Então a gente tem que abrir o olho, a gente tem que estar observando, principalmente nossos jovens, nossas crianças, que estão muito suscetíveis a isso, né? Estão muito mais fácil, sabe? É esse período que eles assimilam mais, é esse período que eles absorvem mais as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito discernimento para aquilo que Deus quer que realmente seja feito. Se vamos ser radicais, que sejamos radicais. Se é assim que Deus quer que seja, sejamos. O resto Ele se prontifica a fazer.
Eu costumo muito dizer aqui que o que nós devemos fazer é nos colocar no centro de sua vontade. O resto, ele providencia. Manda dinheiro, manda provisão, manda gente para ajudar. Sabe, Deus é que manda. Quando eu levanto as barreiras para não fazer a obra do Senhor, é eu que estou fazendo. É esse percurso errado. Mas quando eu me coloco no centro de sua vontade, as coisas fluem, as coisas acontecem. Amém? Então, vou falar, amor? Tem um monte de coisa aí, recados. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje nós temos a visita do Mateus. Essa sou eu. Mateus, esposo da Elisa, calma. A Edilza está aí conosco. A Edilza veio, a gente não estava viajando. E ela, eu vou, pastor, eu vou. E hoje ela veio, glória a Deus, aleluia. Está sem fala, né, Edilza? Mas seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. A Edilza nos conhece das redes sociais, mas hoje veio pessoalmente, amém? Fiquei muito feliz, amém. Isso é fruto das nossas mensagens, né? Que o Senhor consiga e continue movendo os corações para a glória de Deus. Tá vendo como é importante? A gente acha que não tem ninguém vendo, né? Aí Deus traz, glória a Deus, alimenta o coração. A sua palavra, meu irmão, minha irmã, é confortante, traz refrigério para muitas vidas. Seja um pouquinho, seja um tempinho, uma frase que você posta, a Cristiane gosta de postar, um vídeo. Eita, como eu fico animada, porque aquilo ali vai atingir o coração de alguém. Amém? Se você sentir o desejo, né, de postar alguma coisa, pastor, eu quero fazer parte aqui do culto de oração, venha, ore com a gente, traga um testemunho. É tão edificante um testemunho, né? Traga uma palavra. Olha, eu orei, o Senhor me deu. Isso é muito importante. Amém? Quero dizer ao Mateus, seja bem-vindo. Se você tiver o desejo de reconciliar, ore agora. Viu? Aí você vem aqui e diz, eu quero Jesus na minha vida, no meu coração. Ele é abençoador e Ele é o dono da vida. E Ele muda a nossa história todo dia. Deus te abençoe. Abençoe a Elisa, o bebê. Aleluia. Filho de vocês é bênção, é promessa de Deus. Amém? Quinta-feira, culto de oração, nós estamos aqui. Geralmente é uma mulherada danada. O povo vai gostar de orar, é mulher. Eita, Deus da glória. E o Senhor tem feito, viu? Domingo, nosso culto de Santa Ceia, junto com o casamento. Eita, Deus da glória, vai ser bênção. Olha o Johnny todo animado. Eita, vai ser a coisa linda, essas crianças. Vamos preparar louvor, adoração ao Senhor, porque os nossos corações dessa igreja, eu acredito, tem ninguém que não esteja feliz. Está todo mundo feliz com as conquistas. É tanta bênção, né, Lindóia? É bênção do Senhor. É conversão, é batismo, é reconciliação, né, Lizinha? É passar na faculdade. Eita, Deus da glória. É muita bênção. Eita, Deus lindo. O mundo despegando e a gente recebendo bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Essa casa é de vocês. Né, Josizinho? Faltaram algumas pessoas, mas eu já estou ficando preocupada. Ele tem mais bolo. Eita, mais bolo. Essa é a igreja do bolo. Eita, gente. Não, agora não. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Como é que a gente fica triste com Jesus bom desse, rapaz? Não pode não. Não é não? Eita Deus, ô Jesus bom, hein, Josi? Eita, com providência na hora certa. Eita, glória a Deus. Que Deus abençoe a vocês todos, amém? Vou passar aqui para o pastor Ricardo, para ele dar a bênção apostólica, amém? Amém. Eita, Johnny. Tchau, vai ter um monte de coisa.
Ei, Giovanni, esse teu regime aí tá servindo de nada. Quando chega, eu acho que de 15 em 15 dias tem uma festa aqui, eu acho. Tome bolo e salgadinho, hein, Giovanni? Ninguém gosta, hein? Amém? Sejam bem-vindos, podem ficar em pé. Sejam bem-vindos, Mateus, irmãs, sejam bem-vindos. A casa está aberta, as portas abertas. Sintam-se em casa, quiserem voltar. Sintam-se abraçados e agraçados pelo poder do Espírito Santo. Sintam-se em casa, literalmente aqui. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, somos gratos por mais um dia na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, nos dá uma semana muito abençoada, Pai. Faz presente mais e mais em nossas vidas, Pai. Está assim, Senhor, presente. Muito, 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 Senhor, em nossas vidas. Faz, Pai, o que é preciso ser feito. Quebra, Senhor, os grilhões, as amarras. Faz, Senhor, aquilo que é preciso ser feito nos corações. Sabe, Senhor, faz aquele reboliço que é necessário. Faz o Teu mover e o Teu agir na vida de cada um aqui, Pai. Que a palavra hoje ministrada venha a ser entendida, que precisamos estar mais voltados para Ti, voltados mais os olhos para Ti, Pai, e Te buscar mais e mais, para entendermos o que realmente Tu quer de nós, Pai. Somos gratos, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui, abençoa, Senhor, aqueles que vão passar pela live ou que estão assistindo. Que o Senhor abençoe mais e mais a vida de cada um, Pai. A vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, que o Senhor esteja com todos vós. A igreja diz: amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.